Hoje eu vou te mostrar como que eu transformei a minha gravel bike numa bike escaladora, meu filho. Põe pra estralar. Seja muito bem-vindo, você está no Gravel Stories e hoje eu vou te mostrar aqui o que eu fiz na relação de marcha da minha bike, que transformei ela numa bike escaladora. A primeira coisa que a gente precisa considerar é que as bikes de gravel de entrada e as médias geralmente vêm com relação de marcha muito pesada. E essa relação vai fazer falta se você mora numa região montanhosa ou pretende escalar montanhas ou simplesmente gostaria de fazer e se lançar, meu filho, nos bikepacks e cicloviagens, onde você precisa de uma relação mais leve para poupar suas perninhas, porque sua bike vai estar carregada. Outro fator a considerar muito importante é se você utiliza duas coroas ou uma coroa. Eu particularmente sou adepto de uma coroa, acho mais simples e menos um equipamento, o câmbio dianteiro, para dar problema. E se você, assim como eu, utiliza uma coroa, a dúvida vai ser qual coroa utilizar. 42 dentes, 40, 38, 36, 34. Isso vai fazer toda a diferença na sua velocidade mais leve e na velocidade mais pesada, ou seja, na velocidade final que você vai conseguir atingir com a sua gravel bike. O que você quer priorizar? Ter uma relação de marchas muito leve para escalar montanhas ou você quer uma relação que te permita andar em velocidades mais altas? Isso vai fazer diferença no tamanho da coroa. No meu caso, eu prefiro priorizar relações de marcha que me proporcionem pedalada mais leve, permitindo subir montanhas, permitindo também carregar peso com a minha bike durante longas distâncias no pedalar nessas subidas. Isso, então é claro, eu utilizo uma coroa pequena que faz com que eu consiga atingir relações de marchas bem baixas. Para você calcular e saber certinho a relação de marchas mais leve da sua bike, basta você dividir o número de dentes da sua coroa, maior cog do seu cassete. O resultado vai ser um número e esse número vai te dar a relação de marcha da sua bike. Quanto maior esse número, mais próximo de 1 ou maior que 1, mais pesada a sua relação. Quanto menor que 1, mais leve será a sua relação. Porém, modificar a relação da sua gravel bike para uma relação mais leve nem sempre pode ser uma tarefa fácil ou possível, ou na maioria dos casos, não é barato. Estudando junto com alguns amigos sobre essas relações, possibilidades, utilizando mesclas de componentes de mountain bike com componentes para gravel bikes, a gente foi escafuchando, meu filho, mexendo, buscando informação, assistindo vídeos, participando de fóruns, grupos de WhatsApp, entendendo com erros, com acertos, qual seria o melhor caminho. E eu optei por esse caminho que eu vou mostrar para vocês. Um caminho relativamente barato, comparado com outros caminhos que podem ser muito mais caros e me parece funcionar perfeitamente. A minha bike é uma Cannondale modelo Carbon 105 ano 2019 e originalmente ela vem com uma relação de marchas com um pé de vela duplo, coroas 46, 30 dentes na menor e um cassete original 1134 da Shimano. Essa relação original me dava uma relação de 30 dividido por 34 igual a 0,88. Muito pesada. Logo de cara comecei a pensar em transformar essa relação em algo mais leve. A primeira modificação que eu fiz foi modificar simplesmente o cassete da minha bike. Eu troquei o cassete 34 por um cassete 42 dentes. Isso já fez com que a minha bike passasse de uma relação de 0,88 para 0,71, assim como vocês podem ver aqui, 30 dividido por 42. Já tornou a relação da minha bike muito mais leve e muito mais confortável. Mas eu queria mais. Desde os tempos de mountain bike, adepto da utilização de uma coroa na frente, me incomodava bastante duas coroas. Então eu decidi transformar a minha bike para uma coroa. E então coloquei uma coroa de 34 dentes para que eu tivesse uma relação final, uma velocidade final máxima em torno de 40 km por hora, mais do que suficiente para mim. E aí, claro, com uma coroa um pouco maior, a minha relação voltou a subir. Ela foi de 0,77 para 0,81.
E aí eu voltei a ficar com uma bike um pouco mais pesada. Inquieto ainda, continuei a buscar novas soluções com preços, com um custo que não fosse exorbitante, pudesse transformar a minha bike, ainda assim, com uma coroa, em uma bike, uma relação muito mais leve para escalar montanhas. E é essa relação que eu vou te mostrar ali na minha bike agora. Bom, a primeira transformação que eu fiz, talvez a mais cara, o investimento maior, foi investir num câmbio GRX, compatível com uma coroa, que é o modelo GRX RX 812. Diretamente consegue se relacionar com o meu trocador de marchas 105. Grupos de hold da Shimano, eles facilmente se relacionam sem nenhum problema de puxada de marcha com a linha de gravel da Shimano, que é a linha GRX. Porém, o câmbio GRX por si só, ele só permite utilizar cassetes até tamanho 42, máximo recomendado. E aí, como vocês já estão vendo aqui, a gente fez uma substituição somente do cage. A Garbaruk é uma empresa que produz equipamentos para bike há muito tempo. Esse cage tem um funcionamento muito bom, muito perfeito. Nós já tínhamos estudado isso em alguns vídeos australianos de outros bikers, de outras gravel bikes que estavam utilizando, e resolvemos investir num cage Garbaruk associado ao câmbio GRX 812, permitindo então alcançar o maior COG de um cassete Shimano 5100 1151, ou seja, um cassete Deore com um custo relativamente baixo, mantendo então a coroa de 34 dentes. Já sei, querem saber quanto que eu gastei para fazer essa transformação na minha relação de marcha? Então eu vou colocar aqui do lado para vocês uma listinha com todos os produtos que eu troquei para essa relação. Primeiro, câmbio GRX RX 812 Shimano, valor de R$ 730. Todos os itens eu comprei pelo AliExpress e dessa vez não fui taxado. Segundo item, cage Garbaruk, R$ 210 também pelo AliExpress. E por último, cassete Shimano Deore 5100 1151, R$ 200 pelo AliExpress. Somando tudo, no final você tem o valor de R$ 1.040. Talvez esse seja o menor investimento para transformar a sua bike numa bike escaladora. Gostou dessa dica? Algumas dicas de bike e muitos vídeos também inspirativos, como esse lugar aqui, meu filho, para você se inspirar a sair girando sua gravel bike por aí. Foi para estralar, meu filho. Ninguém quer ficar para trás não, e nós estamos só evoluindo no gravel, aprendendo, trocando experiências e vivendo esse mundo gravel que é descomunal. Gravel Stories. Uou!